Chega um momento nas campanhas em que é preciso atacar. E é aí que mora o perigo. Porque todo ataque, mesmo atingindo o alvo, tem efeitos colaterais imprevisíveis. Em 2000, na eleição para prefeito do Recife, quem mais atacou Roberto Magalhães, que disputava a reeleição, foi o candidato do PTB, hoje falecido. Houve um segundo turno, mas quem passou para o segundo turno não foi o candidato que mais atacava, foi João Paulo, do PT, que estava em terceiro lugar e que acabou vencendo a eleição. E em 2006, lembra? A campanha de Mendonça Filho deflagrou um ataque duríssimo contra Humberto Costa. Aqueles carros de som o dia inteiro tocando a paródia de uma música de sucesso, criticando o petista. Foi fulminante. Conseguiu tirar o petista da disputa, mas o eleito não foi Mendonça, foi Eduardo Campos. As sequelas em quem ataca podem perdurar durante anos. Eu tenho a impressão de que ainda hoje o candidato Mendonça Filho tem efeitos negativos nas campanhas dele por conta daqueles ataques. Eu dou um exemplo disso. Em 1986, a campanha do candidato José Múcio, que na época era do PFL, também desferiu um ataque violento contra Miguel Arraes. Arraes ganhou com folga. Muitos anos depois, José Múcio me disse que aquele foi o pior erro de sua carreira e que pensou até em desistir, da vida política. Demorou anos para que ele conseguisse livrar-se dos efeitos daquele tipo de campanha. E olha que Zé Múcio é um camarada bastante habilidoso. O problema é que às vezes atacar é inevitável. É quando a campanha chega a um estágio em que ou você ataca ou você perde. Este é o desafio que está acontecendo agora com a campanha do PT, que partiu para a desconstrução do candidato Geraldo Júlio. Em todas as últimas pesquisas, a constante que nós temos é de ascensão de Geraldo e queda de Humberto. Minha impressão é que a queda de Humberto está ligada diretamente à ausência de Lula na campanha. Claro que existem outros fatores. A força do governador Eduardo Campos, a amplitude da aliança que se formou em torno do candidato do PSB, a campanha bem feita que eles estão fazendo, a produção de fatos novos, frequentes, positivos para o candidato do PSB. Mas a ausência de Lula, creio eu, é fundamental para explicar por que os votos de Humberto estão derretendo. Como o Lula não veio, nem disse que vinha, a campanha de Humberto ficou, vamos dizer assim, sem um avalista. A campanha criou uma expectativa de vinda dele, o que é natural. Afinal, qual é o maior líder político do país? É Lula. E isso quem diz não sou eu, é o José Serra e o Aécio. Lula é do PT. Então era de se esperar que um candidato do partido dele, a prefeito do Recife, ele viesse apoiar este candidato. Como não veio, é claro que isso cria um vácuo na campanha petista. Não se estabeleceu o contraponto com o padrinho do candidato do PSB, que é o governador Eduardo Campos. Então, Eduardo Campos está praticamente só, nessa campanha como avalista de uma candidatura. Ok, Lula está na TV pedindo votos, tudo bem. Mas a gente sabe que isso não é a mesma coisa da presença física. Até porque os depoimentos na TV são meio, vamos dizer, convencionais. Estão sem aquela carga emocional que o Lula costuma emprestar aos discursos que faz. Então, sem o Lula, a campanha de Humberto precisou atacar. Mas Geraldo Júlio, mesmo estando em ascensão, quando aparentemente poderia seguir a linha Paz e Amor, ele também partiu para o ataque. E não foi agora. Já no debate ocorrido, se não me falha a memória, em 23 de agosto, ele foi para o confronto com Humberto, dizendo que o petista havia sido o pior secretário de saúde do Recife. Isso há mais ou menos 20 dias. Já nesse debate mais recente, na Rede TV, novamente Geraldo questionou a competência de Humberto como administrador. Agora, vejam que ele faz isso nos debates, que tem um público menor e mais específico, e não na propaganda eleitoral, que tem um público mais amplo, mais diversificado. Existem pelo menos dois tipos de ataques nas eleições. Aqueles marcados pela zombaria, pela galhofa, por subterfúgios, pelo anonimato, com um tom depreciativo, que se limita com aquilo que a gente costuma chamar de baixaria. Esse tipo de ataque não combina com quem pretende ter a estatura de prefeito ou governador. E existe o ataque político, que é assumido pelo candidato, sem anonimato, por meio de sua propaganda, sem subterfúgios.
Eu creio que as críticas que a campanha do PT está neste momento fazendo ao candidato Geraldo Júlio são desta natureza, são ataques políticos. Agora, mesmo estes ataques, eles têm efeitos colaterais. Primeiro, porque passa a impressão de que o candidato só está atacando porque está por baixo e pretende fazer com que o que está acima caia. Segundo, porque sempre existe o risco de que um diz que o outro não presta, aí o outro diz que não, quem não presta é você, e aí nessa confusão, o que é que ocorre? Abre-se espaço para o J. Pinto Fernandes, aquele personagem do poema de Drummond, que entra no final da história só para levar a mocinha. No caso do Recife, quem está com cara de J. Pinto Fernandes é o Daniel Coelho, do PSDB.